Iniciamos mais um episódio do Análise Lógica. Sim, a análise lógica da realidade objetiva, baseada em princípios racionais. Vamos explorar fatos relevantes e ideias radicais, com base nos princípios axiomáticos da identidade, da causalidade e da consciência. Como um absoluto, auto-interesse como guia moral e como ideais a privacidade, a liberdade e a justiça. Este podcast é uma produção Balberrache. Com vocês, Análise Lógica. Olá, bem-vindos a mais uma conversa. Hoje a gente vai fundo num tema espinhoso, mas super necessário, o antissemitismo no Brasil. Para guiar nossa análise, a gente está se baseando em algumas fontes, como o podcast Antissemitismo em Brasil, The Deep Dive, e também um artigo do Roberto Rachoevsky. A ideia é tentar entender essa trajetória, sabe? Desde lá do começo da colônia, passando pelas mudanças, tipo o que chamam de antisionismo hoje, e mergulhar numa análise psicoepistemológica que essas fontes sugerem. Exato. E é uma história longa mesmo, né? A presença judaica que começa, assim, junto com o Brasil praticamente, mas já começa marcada pela perseguição. Pois é, logo de cara, com a colonização portuguesa, vieram os cristãos novos. Isso, judeus que foram forçados a se converter ao cristianismo lá em Portugal, e muitos vieram para cá. Só que, frequentemente mantinham suas práticas judaicas em segredo. E aí entra a Inquisição, que não atuou só na Europa, atuou aqui na colônia também, perseguindo essa galera. Exatamente. A pressão era constante, mas teve um respiro, né? Um período interessante. Ah, você fala da época dos holandeses. Isso, lá em Pernambuco, no século XVII, houve uma tolerância maior sobre o domínio holandês. Foi quando fundaram a primeira sinagoga das Américas, a Carral Zur Israel, lá no Recife. Um marco histórico, sem dúvida. Mas durou pouco, né? Pouquíssimo. Com a expulsão dos holandeses pelos portugueses, essa liberdade acabou. A comunidade se desfez, muitos tiveram que fugir ou voltar a viver na clandestinidade. Que coisa! E essa instabilidade, essa perseguição mais ou menos velada, continuou por muito tempo, então. Sim, como altos e baixos. Séculos depois, por exemplo, no século XVIII, teve as reformas do Marquês de Pombal, em 1773. Ele aboliu formalmente a distinção legal entre cristãos novos e cristãos velhos. Isso diminuiu a perseguição institucionalizada pela Inquisição, que já estava perdendo força. Ah, interessante. Mas isso não significou liberdade religiosa total para o judaísmo, certo? Não, de forma alguma. O judaísmo em si não foi legalizado. Foi mais uma medida para integrar economicamente essa população e enfraquecer distinções antigas. Mas a religião continuava marginalizada. Entendi. E aí, mais pra frente, no final do século XIX, a gente tem uma nova onda de imigração judaica, né? Sim, uma bem importante, impulsionada pela JCA, a Jewish Colonization Association. Eles trouxeram famílias principalmente da Rússia, Polônia, Romênia. Gente que fugia dos pogroms, da violência antissemita lá na Europa Oriental. E para onde eles foram, principalmente? A ZQA tinha um projeto de criar colônias agrícolas. Então, muitos foram para o sul do Brasil, para o Rio Grande do Sul, Paraná, tentando recomeçar a vida no campo. Uma tentativa de encontrar segurança, né? Mas o século XX trouxe novos desafios, e bem sérios. A Era Vargas, por exemplo. Ah,
A Era Vargas. Esse é um capítulo bem sombrio na história do antissemitismo no Brasil. Aí a coisa ficou mais institucionalizada, digamos assim. Como assim? Bom, existem documentos, as famosas circulares secretas do Itamaraty, que basicamente instruíam os consulados brasileiros a dificultar ou mesmo negar vistos para judeus. Isso em plena ascensão do nazismo e durante o Holocausto. Enquanto gente tentava desesperadamente escapar da Europa, o Brasil fechava as portas. Terrível. Tem aquele caso emblemático do navio sem luz, né? Exato. Um navio cheio de refugiados judeus que tentou desembarcar em vários países, inclusive o Brasil, e foi recusado. Tiveram que voltar para a Europa e muitos acabaram morrendo em campos de concentração. É um símbolo trágico dessa política. E também o caso da Olga Benário Prestes. Sim. Outro exemplo terrível. Olga era judia, comunista, alemã, companheira do Luiz Carlos Prestes. O governo Vargas deportou ela grávida para a Alemanha nazista, onde ela morreu numa câmara de gás. Uma crueldade sem tamanho. É muito pesado pensar nisso. Mas mesmo nesse cenário oficial de hostilidade, teve gente que agiu diferente, né? Figuras que foram na contramão, né? Felizmente, sim. E é fundamental lembrar dessas pessoas. O caso mais conhecido é o do diplomata Luiz Martins de Souza Dantas. Ele era embaixador do Brasil na França durante a ocupação nazista. E ele, por conta própria, contrariando ordens expressas do governo Vargas... Sério? Contrariando ordens? Sim. Ele emitiu centenas de vistos diplomáticos e de trânsito para judeus e outros grupos perseguidos pelos nazistas, como homossexuais, comunistas. Salvou muita gente. Um ato de coragem e humanidade incrível. Nossa, que história. Um verdadeiro justo entre as nações, como se diz. Exatamente. Mostra que mesmo dentro de estruturas opressoras, a ação individual pode fazer uma diferença enorme. E depois da guerra, como ficou a situação? Na ditadura militar, por exemplo? A relação durante a ditadura militar, 1964 a 1985, foi complexa. Teve momentos de aproximação com Israel, mas também de alinhamento com posições árabes. Um marco importante e controverso foi em 1975. O Brasil votou a favor da Resolução 3379 da Assembleia Geral da ONU. Aquela que equiparava o sionismo ao racismo. Foi uma resolução muito polêmica, depois revogada, mas o apoio do Brasil naquela época foi significativo e, claro, muito criticado por Israel e comunidades judaicas. Entendo. E isso já nos conecta com a discussão mais recente que as fontes que a gente está usando abordam bastante. Essa relação entre o antissemitismo mais clássico e o que hoje se chama de antisionismo. Exatamente. Esse é um ponto central nas análises que a gente viu. A argumentação é que o ódio aos judeus, hoje em dia, muitas vezes se mascara, se manifesta como uma oposição radical ao Estado de Israel. Como assim se mascara? A ideia apresentada nas fontes é que, como o antissemitismo aberto se tornou socialmente inaceitável depois do Holocausto, a hostilidade se deslocou. O alvo passou a ser o Estado judeu, o sionismo, que é o movimento pela autodeterminação do povo judeu em sua terra ancestral. Uma das fontes chega a usar uma expressão forte. Diz que o antisionismo seria a versão gourmet do antissemitismo. Versão gourmet. É. Tipo uma forma mais sofisticada, politicamente aceitável para alguns, de expressar o mesmo preconceito antigo. O foco é negar ao povo judeu o direito que outros povos têm. Ter um lar nacional, um Estado. E as fontes ligam isso a posições de governos brasileiros recentes? Sim. Mencionam especificamente, e é importante frisar que essa é a análise das fontes que estamos discutindo, ok? Claro, estamos reportando o que as fontes dizem. Então, essas fontes apontam para posições de governos recentes, citando nominalmente gestões do ex-presidente Lula e do PT, que elas consideram antisionistas. Os argumentos que usam para isso são, por exemplo, a proximidade diplomática com o Irã, um regime abertamente hostil a Israel, o que as fontes escrevem como uma certa complacência ou falta de condenação mais firme a grupos como o Hamas e o Hezbollah, que o Brasil, vale dizer, não classifica oficialmente como organizações terroristas, diferente de outros países. Entendi. E mencionam mais alguma coisa? Sim, citam também a recente saída do Brasil da IADR-A, a Aliança Internacional para a Recordação do Holocausto. A IADR tem uma definição de trabalho de antissemitismo que inclui certas formas de crítica a Israel como manifestações antissemitas.
E a saída do Brasil foi interpretada por essas fontes como um sinal negativo nesse sentido. Ok, então essa é a conexão que as fontes fazem. O antissemitismo histórico evoluindo ou se manifestando hoje como antisionismo, com exemplos ligados à política externa brasileira recente, segundo a leitura delas. Exato. E é a partir daí que a análise vai para um nível mais profundo, mais teórico. É onde entra a tal da psicoepistemologia. Certo. Psicoepistemologia. Vamos tentar entender isso. Epistemologia é sobre como a gente conhece, como a gente forma nosso conhecimento, certo? Isso. É o estudo do conhecimento. E a psicologia, bom, estuda a mente, as emoções, o comportamento. A análise psicoepistemológica que uma das fontes propõe tenta juntar as duas coisas. A tese central apresentada ali é que o antissemitismo e outras formas de ódio coletivo não seriam apenas fenômenos sociais ou políticos, mas também teriam raízes em, digamos, problemas na forma como algumas pessoas pensam e sentem, patologias cognitivas e emocionais. Patologias. Que tipo de patologias? A fonte sugere que certas ideologias políticas, e ela menciona especificamente o socialismo, seja na sua versão comunista ou fascista nacional-socialista. Coloca os dois no mesmo barco nesse aspecto. Nessa análise específica, sim. A fonte argumenta que essas ideologias seriam, na verdade, sintomas de um problema mais fundamental, um modo de processar a realidade onde as emoções dominam a razão. Emoções como inveja, ressentimento, sentimento de injustiça, frustração, que não seriam analisadas racionalmente, mas que tomariam conta e direcionariam pensamento e ação. E como isso levaria ao antissemitismo especificamente? Segundo essa linha de pensamento da fonte, esse domínio das emoções sobre a razão alimentaria não só o antissemitismo, mas também outras posturas, como o anticapitalismo e o anti-americanismo. Seriam todos vistos como bodes expiatórios para essas frustrações. Então, a fonte propõe uma raiz psicológica comum para esses anti-ismos. Exatamente. E ela tenta detalhar qual seria essa raiz psicológica comum. Fala em alguns fatores que poderiam contribuir. Quais seriam? Coisas como uma mentalidade de grupo muito fechada, o que chama de coletivismo tribal, onde o nós é idealizado e o outro é visto como ameaça. Também menciona recalque, no sentido psicanalítico talvez, de desejos reprimidos, frustrações não resolvidas, baixa autoestima e um forte ressentimento contra aqueles percebidos como mais bem-sucedidos ou diferentes. Ressentimento e inveja, então, seriam centrais nessa análise. Parecem ser, sim. A fonte também aponta para a importância da doutrinação, seja ideológica ou religiosa, e até mesmo de uma educação muito repressora ou castradora, que poderia gerar essas neuroses. É uma análise bem forte. E como a epistemologia entra nisso tudo? A parte do como conhecemos. Aí entra o conceito que a fonte chama de primazia da consciência. Primazia da consciência. O que seria isso? É a ideia de que o mundo interno da pessoa, seus sentimentos, crenças, desejos, o subjetivo, passa a ter mais importância, mais validade do que a realidade objetiva, os fatos. É como se a pessoa dissesse, eu sinto que isso é verdade, então é verdade. Ou, eu quero que seja assim, então deve ser assim, ignorando evidências contrárias. O subjetivismo levado ao extremo. Entendi. A realidade se dobra aos sentimentos e desejos. Exato. E para essa fonte, essa inversão colocar a consciência subjetiva acima da realidade objetiva seria a base epistemológica que permite distorcer fatos, criar narrativas falsas e demonizar grupos inteiros. Facilitaria a aceitação de teorias conspiratórias, por exemplo. Faz sentido dentro dessa lógica da fonte. E ela menciona algo sobre a própria comunidade judaica em relação a isso? Sim, é um ponto polêmico também. As fontes que lemos direcionam críticas a certas entidades ou lideranças dentro da comunidade judaica. A acusação, em alguns momentos históricos ou em certas situações, seria de adotar posturas de apaziguamento ou de não confrontar o antissemitismo de forma direta, talvez por medo ou por cálculo político. Uma crítica interna, digamos assim. Entendo. É, sem dúvida, uma análise complexa e que levanta muitas questões. Bem provocadora. Sem dúvida.
tenta ir além do óbvio, buscando raízes psicológicas e filosóficas para o preconceito. Olhando para tudo isso que a gente conversou, então, desde a Inquisição até essa análise psicoepistemológica, o que a gente pode tirar como pontos principais? Bom, acho que fica claro, primeiro, que o antissemitismo no Brasil não é um fenômeno recente, né? Tem raízes profundas desde a formação do país. Segundo, que ele se transforma. As fontes argumentam fortemente que o antisionismo contemporâneo é uma dessas novas roupagens adaptada aos tempos atuais. Certo. A longa história e a mutação do preconceito. E terceiro, essa tentativa de explicação mais profunda que as fontes oferecem, ligando o ódio a fatores psicológicos como ressentimento, inveja, a uma forma de pensar coletivista e a essa primazia da consciência, essa dificuldade em lidar com a realidade objetiva. É uma interpretação, claro, mas é o que as fontes propõem. E qual seria, então, a reflexão final que esses materiais nos deixam? O que a gente leva para pensar, depois de desligar aqui? Olha, acho que a provocação final é um convite à autoanálise, na verdade. Até que ponto cada um de nós, mesmo sem perceber, carrega preconceitos moldados pela cultura, pela educação, pelas nossas próprias emoções, talvez não tão bem resolvidas? Preconceitos que podem nos levar a desumanizar o outro, aquele que a gente vê como diferente? Exatamente. E as fontes vão até um pouco mais fundo nisso. Elas sugerem uma distinção importante entre a fobia, que seria o medo do desconhecido, algo que nasce da ignorância e pode ser superado com conhecimento, e a aversão consciente àquilo que se percebe no outro, talvez até se reconheça como algo bom, positivo ou bem-sucedido, mas que mesmo assim gera ódio, gera ressentimento. Nossa, a aversão ao bem reconhecido como bem. Pois é. E para a fonte, essa segunda forma, essa aversão consciente, seria a manifestação mais perigosa e mais difícil de combater do problema. É algo que mexe com estruturas psicológicas profundas mesmo. Realmente, dá muito o que pensar. Uma reflexão final bem impactante. Análise lógica. Análise lógica. Sim, a análise lógica da realidade objetiva, baseada em princípios racionais. Na semana que vem tem mais. A propósito, who is John Galt?